Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio deste podcast. Episódio número 14. E estamos aqui para mais uma parte da jornada do contentamento. Eu e mais 3 amigas compartilhando, conversando, dividindo aquilo que nós refletimos em uma leitura. A leitura do livro Contentamento, de Nancy Wilson, da editora Trinitas. Recomendamos a leitura, temos sido muito abençoadas por essa leitura, assim como eu, as minhas amigas já estão repetindo pelo menos mais de uma vez esse livro, então veja, é uma indicação forte aí. Não perca essa oportunidade de ler Contentamento, de Nancy Wilson. Mas estou muito feliz, eu amo o assunto contentamento. Tenho amado cada vez mais, porque acredito que ele nos leva ao Evangelho, nos leva cada vez mais profundo em entendermos, compreendermos a necessidade da nossa alegria em Jesus, e porque é um assunto muito prático, sempre nos leva a refletir sobre a nossa vida no nosso dia a dia. E essa é a proposta desse podcast. Todos os assuntos que nós conversamos, compartilhamos aqui, a cada episódio, tem o propósito de nos levar a refletir sobre isso nos momentos mais simples da nossa vida, no nosso cotidiano. E é aí que nós vivemos a vida cristã. Então, seja bem-vindo novamente a esse episódio. E eu quero dar um oizinho também para as minhas amigas que estão aqui. A Bianca. Oi, Bianca. Que bom estar aqui de novo com você. Oiê. Oiê, oi meninas. Oiê para quem está ouvindo a gente. Graça e paz. Espero que esse episódio seja um encorajamento, como foi para todas nós. Muito bom. Exatamente. Foi um grande encorajamento. Acho que você falou a palavra-chave do que foi para mim esse episódio. Esse episódio não, esse capítulo, né, gente? O episódio a gente tá gravando agora. Mas vai ser um encorajamento, eu creio, pra você que tá ouvindo também. Oi, Camila. Tudo bem? Oi, meninas. É isso mesmo. Um encorajamento, e falei para elas no começo que a gente devia ler o capítulo inteiro, porque tá fantástico, assim. Seja bênção mesmo. Exatamente. Quem lê esse capítulo vai perceber, eu já vou falar qual é o capítulo 7 desse livro. Acho que talvez a Adri tenha dito, já vou dar um oizinho pra ela, que dava pra gente grifar o capítulo todo. Já leu aquele capítulo de um livro que você quer grifar ele inteiro? Foi assim com esse. Oi, Dri, tudo bem? Oi, todo mundo. Tudo bem, sim. Eu grifaria ele de ponta a ponta. Foi uma bênção, e para quem tá ouvindo, se a sua situação atual está desafiadora, se sua vida está uma bagunça, eu te convido a acompanhar até o final esse podcast. Então, seja bem-vindo, você que a sua vida está uma bagunça. Afinal, assim, né? Não há dia em que nós não encaramos uma bagunça, seja ela pequena ou grande, mas também é certo que há momentos na nossa vida em que essa bagunça, que às vezes nos vira de cabeça para baixo, é maior. Então, faço coro aqui com a Adri. E você que tem vivido talvez um momento desafiador na sua vida, fique até o final. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, como tem falado ao nosso. E o nome deste capítulo, o título deste capítulo, é o capítulo 7 do livro Contentamento, se chama Uma Mudança de Perspectiva. Sabe aquela parte do livro que você fala, nossa, isso aqui, assim, é o clímax, é aquela parte que vira, né? Então, a gente vem falando sobre muitos assuntos até aqui, aprofundando em contentamento. Como eu já disse no início, eu acho que é um assunto que não se esgota, principalmente porque toca realmente a realidade da nossa vida, o chão que a gente pisa. E então a gente chega nesse capítulo em que a gente entende na prática qual é a perspectiva que nós devemos, a partir da qual nós devemos viver e enxergar o nosso cotidiano na vida com Cristo, né?
Agora, eu quero começar fazendo uma observação sobre essa palavra perspectiva, né? Se a gente fosse buscar um sinônimo para ela, um significado para ela no dicionário, há muitos. Talvez o mais comum que vem à sua mente sobre perspectiva seja ponto de vista, né? Há um ponto de vista sobre algo, um panorama sobre algo. Eu listei aqui alguns sinônimos dessa palavra. Uma expectativa até sobre algo, um entendimento, um pensamento, uma visão. Há muitos significados, mas eu acho importante destacar isso. Já que a gente vive num mundo que relativiza tantas coisas, a gente pode cair num engano, num equívoco sobre a palavra perspectiva. E esse capítulo não é sobre a palavra perspectiva em si, mas eu quero fazer essa introdução, né? A gente vive num tempo em que é muito comum você ouvir assim, cada um tem um ponto de vista, né? Cada um tem uma perspectiva sobre algo. Mas também é verdade que a vida cristã, o Evangelho, ele nos fala sobre uma verdade e não sobre várias verdades. E verdade é algo que é muito caro para a fé cristã. Quero que você guarde isso. Verdade é algo muito caro para a fé cristã. Eu vejo muitas vezes algumas pessoas dizendo assim: tudo bem você ter a sua fé, tudo bem você dizer que é cristão, mas você não pode dizer que a sua fé é a única verdadeira. E o que nós precisamos entender de fato é que se nós tiramos o significado de verdade da fé cristã, nós perdemos toda a fé cristã. Porque não existem várias verdades, existe uma verdade. Jesus Cristo mesmo, ele diz que ele é a verdade. E por que eu estou dizendo isso, né? A verdade é a base do cristianismo, não é negociável. Então, não é possível pedir para um cristão abandonar o sentido de verdade e dizer assim, olha, considere a sua verdade, mas também considere todas as outras verdades. Se eu considerar outras verdades, eu estou dizendo que não há verdade, porque não é possível haver várias verdades. Existe só uma verdade. Posto isso, eu quero dizer que quando a autora usa a palavra perspectiva, ela não está falando simplesmente de uma entre várias perspectivas. Ela está falando da perspectiva a partir da palavra de Deus, a partir da verdade de Deus. E uma outra questão sobre perspectiva que eu vejo nesse capítulo, e eu queria aprofundar até nesse significado de perspectiva, é que perspectiva fala sobre como nós interpretamos a vida, como nós interpretamos as circunstâncias da nossa vida, que também é sempre a partir do que nós cremos. A perspectiva que nós temos da vida, ela é fruto, ela é resultado de algo muito mais profundo, de algo que está na raiz dos nossos corações, do nosso ser. E nós já dissemos aqui em outros episódios, no fim, nós somos o que nós cremos, nós somos o que nós adoramos. E o que nós adoramos revela o motivo pelo qual nós vivemos. Eu ouvi alguém dizer assim, que não é as nossas atitudes que revelam o nosso coração, mas é o nosso coração que revela as nossas atitudes. Ou seja, é o nosso coração que revela, sim, no que nós cremos. A perspectiva, portanto, do que nós cremos, de como nós interpretamos a vida, está naquilo que é a raiz da nossa vida. Ou seja, é na verdade ou não é? Eu vou explicar um pouco melhor. Na versão NVT, nova versão transformadora, nós temos lá em Marcos capítulo 8, por exemplo, uma palavra de Jesus, numa passagem muito conhecida, inclusive, e ele falando algo para o apóstolo Pedro, que era um discípulo na época. Então diz assim, Marcos 8, dos versos 31 ao 33. Então, Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com seus discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer estas coisas. Jesus se virou,
olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Eu achei muito interessante porque nesse trecho na versão NVT, Jesus usa a palavra, então, na tradução, perspectiva de Deus. E é sobre isso que eu estou falando. E o mais interessante é que quando Jesus vira para Pedro, ele diz assim: Afasta-te de mim, Satanás. Nós não vamos ter tempo aqui de explicar sobre quem é a pessoa de Satanás, e eu creio que você que está me ouvindo já sabe. Mas é interessante nós pensarmos que Satanás é aquele que distorce a verdade. Desde o início, nós vemos lá no episódio inicial da história humana, quando Adão e Eva, principalmente Eva, dá ouvidos ao discurso da serpente, Satanás, e que ele distorce a verdade de Deus. E Jesus diz a Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, daquele que distorce a verdade. Você tem um ponto de vista humano, mas você precisa ter a perspectiva de Deus. E qual é a perspectiva de Deus? Nós precisamos da perspectiva de Deus. A perspectiva de Deus nos fala sobre olhar este mundo, interpretar este mundo e as circunstâncias deste mundo a partir da história de Deus, da verdade de Deus. E a verdade de Deus está revelada na sua palavra. A própria narrativa da cruz revela isso. Sabe por quê? Porque nesse mesmo trecho de Marcos, Jesus continua dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Ou seja, a perspectiva de Deus não é a perspectiva deste mundo. Esse é um primeiro ponto muito importante. A perspectiva de Deus não é a perspectiva desse mundo, não é a perspectiva da cultura, não é a perspectiva da mídia, não é a perspectiva de qualquer outro evangelho que não o evangelho de Jesus Cristo. E nós precisamos da perspectiva de Deus. Por que eu digo isso? Você pode pensar assim: poxa, mas eu já sou de Cristo, eu já estou em Cristo, eu tenho a perspectiva de Deus. Pois é, Pedro também. Pedro também estava com Cristo, ouvindo de Cristo, e ele foi capaz de ter uma perspectiva equivocada. Ou seja, é possível nós perdermos a visão panorâmica, a perspectiva da história de Deus, quando nós focamos na perspectiva errada, no foco errado. Muitas vezes no nosso próprio coração e nas circunstâncias, a partir disso é que nós interpretamos a vida. E nós não podemos interpretar a partir disso, em coisas transitórias. Nós precisamos interpretar a vida, o nosso lugar na história de Deus, a partir da verdade de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: você não está colocando a sua mente nas coisas de Deus, você está colocando a sua mente nas coisas dos homens. E esse é, eu creio, o primeiro convite desse capítulo para nós. Colocarmos a nossa mente na perspectiva de Deus, na palavra de Deus. Eu disse também que eu acredito que o contentamento é um tema muito valioso, no sentido de que ele nos leva para o evangelho. Nos revela o porquê nós podemos estar contentes, satisfeitas, alegres, felizes no Senhor. E isso é muito basilar, fundamental, mas é importante nós relembrarmos isso, né? Quando eu meditava do como o contentamento nos leva para o Evangelho, foi inevitável lembrar de um trecho que talvez até já tenha lido aqui, mas que é Efésios 2 e que eu amo muito. Quando Paulo diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo,
quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Esse trecho é maravilhoso, eu vou parar aí. Mas o ponto é graça. Se a raiz do contentamento, se a base, se o centro do contentamento é Jesus, a graça de Deus sobre nós, que nos transformou, que nos alcançou, sendo ainda pecadores, nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. A graça é o combustível que mantém o nosso foco na perspectiva correta. Se Jesus é a base, a graça é o combustível que dia após dia gera no nosso coração essa gratidão que coloca o nosso coração no lugar correto. E um coração grato a Deus foca na história e na verdade de Deus e não nas circunstâncias. A cruz é o centro dessa história. Jesus é o princípio e o fim dessa história. E Ele é a nossa única e a nossa última esperança. Eu disse isso porque nós precisamos dessa perspectiva. É dessa perspectiva tão fundamental do Evangelho. Agora, minha pergunta é, para terminar, como isso afeta a nossa perspectiva no dia a dia? E aí, a Nancy, nossa amiga, eu não vou me aprofundar nisso, meninas, pode ficar tranquila, porque eu sei que ela trabalhou bastante esse versículo de Romanos 8, versículo 28. Eu só quero dar um exemplo de como ela captou um versículo, que eu vou dizer pra vocês, tô pra ver homem encharcado dessa perspectiva igual Paulo. Você lê as cartas de Paulo e você vê jorrar esse contentamento que é fruto dessa perspectiva do Evangelho. E lá em Romanos 8, 28, que talvez você, querido ouvinte e querida ouvinte, sabe de cor, o que é que Paulo diz? Ele diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí continua. Eu quero ler o trecho que vem a seguir daqui a pouco. Mas, queridas e queridos, queridas porque eu tô olhando aqui para as minhas amigas, né? Se nós temos a perspectiva do Evangelho, e isso gera gratidão e contentamento no nosso dia a dia, nós podemos encarar as circunstâncias. Nós podemos encarar quem nós somos em Cristo. Nós podemos encarar cada detalhe das nossas vidas a partir disso. Deus age. Deus está agindo. Deus agirá em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O contentamento nos dá essa perspectiva. Por quê? Porque Deus nos deu em Cristo uma nova vida. Na nossa história, Ele insere as nossas vidas numa narrativa de redenção. Tudo redimido. E é importante falar, ter essa perspectiva correta, através do contentamento, que o contentamento nos dá, não é ser otimista. E muito menos ser pessimista. É um fato. Nós temos uma esperança verdadeira. Nós podemos encarar o tempo presente. Nós podemos encarar os sofrimentos do tempo presente sob a ótica dos propósitos eternos de Deus. A Nancy diz algo assim, olha, Deus está tecendo todas as coisas em nossas vidas para produzir o bem em nosso favor. E essa parte é fantástica, quando ela diz, não necessariamente o bem imediato, mas certamente o bem definitivo. Meus filhos têm muita mania de falar assim, nossa, que aleatório, quando alguém fala alguma coisa meio fora. Eu quero te dizer, Deus não é aleatório. Deus não é aleatório. Nós podemos ser. Deus não é relativo, nós podemos ser. Mas Deus não é aleatório, Ele tem propósitos bem definidos e definitivos para nós, mesmo que não seja para o nosso bem imediato, mas para o nosso bem eterno. Ela diz também que nós caímos então no descontentamento quando nós caímos na perspectiva incorreta. Eu não sei se fui eu que escrevi isso ou foi ela, mas tudo bem. Quando nós nos colocamos no centro até da história, acho que foi eu que disse isso. Quando nós nos colocamos no centro da história e julgamos merecer mais. A gente já falou disso também com relação ao descontentamento, né?
quando a gente olha para nossa história e a gente julga, eu merecia mais, e deixamos de ver a obra de misericórdia, de graça do Senhor. E graça já implica nisso. Nós recebemos muito mais do que nós merecemos. Crer, então, nos propósitos de Deus, crer, mesmo sem ver, mesmo sem entender completamente, eu posso crer pela verdade de Deus nos seus propósitos, não nos leva a abraçar o sofrimento em si, mas nos leva à promessa através disso, de que Deus está operando para o nosso bem. E então ela diz, Deus sabe do que as nossas almas necessitam, e Ele molda nossas provações em conformidade com as nossas necessidades, mas Ele jamais nos deixa sem amparo. Cabe a nós criar o hábito de obter misericórdia e encontrar a graça, ambas oferecidas por Deus, ao invés de pensarmos que não precisamos de ajuda. Está aí, então. Quando nós pensamos que temos o controle e estamos no centro da nossa história, nós esquecemos de que nós temos um Deus que, na verdade, está regendo todas as circunstâncias para o nosso bem. E queremos, através das nossas próprias forças, encararmos essas circunstâncias desafiadoras, como a gente disse no início. Mas não é para isso que Deus nos fez. Deus nos fez para nos alegrarmos nele, darmos glória a ele e dependermos dele, porque nós podemos. Nós temos um ajudador. Nós temos um sacerdote que tem misericórdia de nós, Jesus Cristo. Você pode hoje, eu posso hoje, em meio às minhas circunstâncias, em meio às lutas, dificuldades, abraçar as promessas de Deus e encontrar nele amparo, auxílio. Você pode. A marca, então, do contentamento é dependência, gratidão, esperança e, eu diria mais, coragem na fraqueza. E por isso que a gente é estranho a esse mundo. E por isso é que o contentamento é uma marca do cristão. Por quê? Porque independente das circunstâncias, independente dos desafios, independente das lágrimas, da tristeza, sim, da fraqueza, nós podemos continuar tendo esperança e alegria. E aí eu quero terminar essa parte lendo o que Paulo disse. Porque só alguém assim, que tem uma nova perspectiva por causa do Evangelho, por causa de Cristo, é que pode dizer algo assim. A partir do verso 31 de Romanos 8. E eu vou terminar minha introdução lendo isso. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo, Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apenas a nova perspectiva, apenas o Evangelho nos faz capaz de dizer algo assim. E essa é uma verdade para o nosso dia a dia. Não é uma verdade só para os grandes momentos desafiadores, é uma verdade para aqui e agora. E isso muda a nossa vida. Contentamento é uma bênção e é um tema rico demais. E por isso eu quero ouvir minhas amigas também e o que elas têm a dizer sobre isso. Bianca, você primeiro. Olha, é de tirar o fôlego essa passagem mesmo, né? Sim, muito. Bom, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. No final do capítulo, eu acho muito interessante as perguntas que a Nancy coloca, porque elas me ajudam a refletir mesmo. E ela colocou, assim,
correndo o risco de ser até repetitiva, porque a sua introdução ela foi bem abrangente, mas ela pergunta por que o contentamento é uma visão de mundo, porque é justamente esse o convite que o Evangelho faz, o contentamento e a visão do Evangelho, né? Isso. Do mundo. Isso. Então, eu achei muito interessante essa questão de perspectiva, porque é isso que de fato o Evangelho faz. Ele simplesmente muda a maneira como nós enxergamos a vida e aquilo que a gente é e aquilo que a gente faz ao longo dos nossos dias. Sim. Então o Evangelho é exatamente esse fator que muda a nossa perspectiva. Sem o Evangelho, não tem como mudar a perspectiva. Sim. O Evangelho é o único fator que pode mudar, de fato, a nossa perspectiva. Sim. Mas o que eu achei mais interessante é que ela vincula o contentamento à nossa identidade. E isso faz todo sentido. Uhum. Por quê? O Evangelho, ele não vem só para mudar a nossa visão do mundo, ele vem mudar a nossa visão em relação a Deus, se é que a gente, quer dizer, tendo a gente uma visão de Deus ou não, Sim. ela vem para apresentar o verdadeiro Senhor. Essa perspectiva do Evangelho vem para mudar quem nós somos diante de Deus, diante das pessoas, e a partir disso também a nossa visão do mundo. Não é só do meu entender para o mundo. Isso. É uma visão total. Uhum. Holística. E, exatamente, muito obrigada, era essa palavra que eu queria usar. Quem somos diante de Deus faz toda a diferença. Sim. Por quê? O Evangelho, ele traz a notícia de que nós, assim, a triste notícia de que nós fomos separados desse relacionamento com Deus por causa do pecado. Uhum. E isso, sem o Evangelho, não tem como mudar. Essa é a realidade na qual nós estamos inseridos. Nós estamos separados de Deus. Uhum. E é isso que causa a inquietação do nosso coração. O Evangelho vem para mudar. O Evangelho quer dizer boa notícia, né? Boas novas. Sim. É isso que significa a palavra Evangelho, se eu não me engano. Sim. Então, essa é a boa notícia, que existe uma possibilidade de mudarmos essa situação. Ou melhor, Deus mudou essa situação para nós. Uhum. Por quê? Através de Cristo, nós podemos reatar esse relacionamento com Deus. Nós podemos nos reaproximar. E isso muda todas as coisas. Sim. Porque a palavra diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões. Uhum. E nós pertencíamos ao reino das trevas, mas pela graça, Jesus nos transporta para o reino da maravilhosa graça do Senhor. Isso. E a Nancy comenta brevemente a respeito disso, quando ela fala que a promessa, né, que Paulo fala em Romanos 8:28, de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é uma promessa para aqueles que amam a Deus. Uhum. Então, existe essa distinção, existem dois lados. Existem aqueles que amam a Deus e que foram chamados, segundo o propósito de Deus, através de Jesus Cristo, e tem aqueles que não foram, tem aqueles que não amam a Deus, que Paulo fala um pouco antes, né, nesse capítulo 8, que são aqueles que têm inclinação para a carne. Sim. E os que têm inclinação para o espírito. E, como a gente já disse algumas vezes aqui, principalmente a Lívia, o contentamento, ele não é um otimismo barato, né? Sim. Tampouco sem fundamento. Uhum. O contentamento, ele é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então, o que eu quero dizer aqui? Perseguir o contentamento para ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais satisfeita com aquilo que tem, uma pessoa mais grata, longe de Jesus Cristo, nunca vai ser o suficiente. Uhum. Por quê?
seria como correr atrás do vento, porque a nossa alma, ela está inquieta longe de Jesus. Então, o que esse capítulo me chamou a atenção e me trouxe à mente, talvez seja algo que parece assim, meio óbvio, mas no primeiro momento, né, pode parecer óbvio, mas na verdade, se houver qualquer rachadura ou incerteza a respeito, buscar o contentamento não vai ser o suficiente. Sim. Ao falar de identidade, muitas coisas podem surgir na nossa mente, mas apenas uma pode nos definir. Uhum. Então, ao falar de identidade, a gente pode pensar em várias coisas, mas apenas uma nos define, que é a salvação. Uhum. Se pertencemos ou não a Jesus. Sim. Se ao ouvir a pergunta, você é salvo, surgir um frio na barriga, ou um nó na garganta, ou a resposta para essa pergunta for um profundo silêncio, então a gente precisa parar um pouco para dar atenção a esse tema. E por que eu estou falando isso? Né? Porque vocês podem estar pensando, nossa, mas estamos, né, aqui tratando de pessoas que estão na caminhada cristã e talvez seja um pouco estranho ouvir falar de salvação no meio cristão. Mas eu mesma, durante um tempo, eu não tinha certeza da minha salvação, mesmo depois de ter aceitado Jesus. Uhum. Eu não tinha certeza sobre a minha identidade em Cristo. Não porque Cristo não me disse, não porque Ele não revela isso na palavra, mas porque a minha visão estava errada. O meu foco estava no lugar errado, estava no fazer. Mas esse, né, é um convite. É um convite para... Eu quero fazer com a minha fala um convite para realmente trazer reflexão desse tema. Quem eu sou em Jesus? Eu sou salva? Eu tenho certeza disso? Porque, ultimamente, eu fiz essa pergunta para 3 pessoas cristãs, e a resposta não foi um sim convicto. Então, eu acredito que outras pessoas também lidem com essa dificuldade que eu também enfrentei. Uhum. A resposta para essa pergunta revela como está o nosso relacionamento com Deus. E o convite do Evangelho que muda essa perspectiva é exatamente a restauração desse relacionamento através de Jesus Cristo, como eu falei no começo. Então, a mudança de perspectiva em relação à nossa identidade, como a Lívia disse, é a partir da cruz. Sim. Nossos pecados, eles foram perdoados. Não existe uma receita para chegar nessa certeza, senão o relacionamento com Deus. Então, o meu encorajamento é: busque a sua identidade em Jesus, porque a partir da sua identidade em Jesus, através do seu relacionamento com Jesus, é que o contentamento ele começa a engatinhar. Sim. Porque o contentamento é uma pessoa. O contentamento é Jesus e o nosso coração se aquieta na presença dele. Sim. E a Nancy faz uma pergunta também no final, eu acho, a Lívia até falou disso no começo, como que a compreensão da identidade que temos nos ajuda a interpretar a nossa própria história. Talvez responder essa pergunta seja um pouco mais complicado por causa da nossa perspectiva novamente. Quando o Senhor nos salva, quando Ele nos transporta, né, do reino das trevas para a sua maravilhosa graça, o plano dele não está em realizar todos os meus desejos. Sim. Como erroneamente, durante muito tempo, eu acreditei. Mas a verdade é, o Senhor, como está naquele versículo de Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. O seu propósito, esse seu aqui, se refere a Deus. Então, o Senhor, ele tem um propósito desde a fundação do mundo, e ele é linear. Estamos caminhando para este propósito. E os propósitos de Deus para as nossas vidas está mais relacionado a Deus do que a nós mesmos.
Então, o convite que Deus nos faz diariamente é para que nós participemos desse propósito. Muitas vezes, talvez, o descontentamento venha porque a gente tem uma lista. Mente quem falar que não tem. Não tem uma lista de desejos. Temos uma lista e lá no fundo do nosso coração nós desejamos que Deus realize, porque no episódio anterior a gente conversou um pouco sobre coisas lícitas que nós esperamos que o Senhor realize nas nossas vidas e por vezes acaba não acontecendo no momento que a gente espera. Então, nesses momentos, o que pode realinhar a nossa perspectiva é justamente lembrar que o Senhor, ele tem um propósito maior. E ainda que eu não consiga ver no momento, ainda que eu não consiga entender no momento, qual que é a função daquela dor, daquele sofrimento, dessa tristeza que eu estou passando, qual que é a função disso daí nesse propósito maior, mas eu posso confiar no caráter de Deus que ele tem um propósito para todas essas coisas. Uhum. Então, para concluir, o meu primeiro ponto, a identidade, quem você é em Cristo Jesus. Você é salvo, você tem certeza da sua salvação, porque a resposta para essa pergunta está diretamente relacionada com a segurança no amor, com a segurança no relacionamento com Jesus. E segundo, a perspectiva de Deus, os propósitos de Deus, eles têm um caráter linear. Ele, então, vem caminhando, ele vem realizando os propósitos dele desde a criação do mundo e ela vai continuar até o dia que Jesus voltar. Então, a nossa vida, ela precisa se adequar a essa perspectiva do Senhor e a gente consegue entender para onde nós temos que caminhar e o que nós devemos fazer a partir do nosso relacionamento com Ele. É isso. É isso. É tudo isso, né? E não é pouco. Achei interessante, Bianca, porque você falou assim, né? E acho que esse é o ponto. Eu vou falar algo que pode parecer óbvio. Mas muitas vezes mora aí o problema. Porque nós esquecemos do que é óbvio, do que é fundamental, né? E eu acho muito importante nós lembrarmos de uma coisa aqui. Não existe contentamento sem Jesus. Não existe. Seria tudo em vão. A gente poderia aqui dizer palavras muito bonitas, encorajadoras, otimistas, esperançosas, bonitas, emocionantes, tudo. Sem Jesus, não temos nada. Jesus é o centro de tudo. E é essa perspectiva que a gente perde no nosso dia a dia. E você disse algo importante. Eu lembrei do salmista. Se eu não me engano, no Salmo 51. Quando ele pede ao Senhor, renova em mim, torna a dar-me alegria da tua salvação. E nós precisamos disso. E isso é o Evangelho. Torna-me dar alegria no Evangelho. Torna-me dar alegria da tua salvação. Me lembra, Senhor, de onde o Senhor me tirou e onde eu estou agora. Isso é contentamento, né? E a verdade é, se Jesus não for suficiente, nada, nem uma lista de desejos, nem nossos melhores planos, sonhos, projetos, nada será. Então, achei muito importante você ligar isso com identidade, porque tem tudo a ver com nossa identidade. É Jesus que Deus nos confere identidade em Cristo, por causa da sua obra, por causa de quem Ele é. O porquê está nele, tudo é graças a Ele, o princípio, o fim, como eu já disse. Os nossos desejos, incrivelmente, milagrosamente, é milagre, tomam o seu lugar devido quando Jesus está no centro. Essa é uma promessa da qual nós podemos desfrutar. Escute bem meu coração hoje, que renove na sua vida e na minha vida hoje. Camila, venha, abra o seu microfone, nos diga o que você refletiu desse capítulo. Ai, muita coisa. Quando a gente vê o tema, uma mudança de perspectiva, né? Mudança, assim, nunca é fácil, né? Sim. Mudar. E aí eu
né, assim, dentro do que eu consegui pensar em, assim, além de muitas vezes eu precisar mudar, eu tenho que reconhecer para que eu consiga mudar. Senão a gente não adianta, né? Sim. E aí algumas coisas que eu aprendi com ela hoje, né? Porque como eu já disse uma outra vez que eu já li esse livro, mas realmente a nossa história muda, né? A cada dia e o quanto quando a gente vai lendo fala com a gente mesmo, né? Sim, sem dúvidas. Então tem uma parte que ela fala assim no capítulo: cada um de nós temos uma história, uma grandiosa história, e temos a oportunidade de ler as nossas respectivas partes corretamente, confiando que Deus, o autor da nossa história, trará tudo a uma conclusão gloriosa. E só é possível se de fato eu conhecer, né, quem é esse autor. E então ela cita Romanos 8:28 que vocês falaram aí, que sabemos de todas as coisas. E o fato de que todas as coisas, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, saber é só se de fato eu realmente conhecer, senão eu não vou saber que aquilo vai cooperar para o meu bem e que são todas as coisas, né? Sim. Não é só quando as coisas são boas e tudo vai contribuir para o nosso bem espiritual, um propósito maior ele tem. E aquele que amou a Deus, né? A Bianca deu essa explicação aí da separação, né, de quem ama. E é uma promessa mesmo, né? E até em 1 Pedro ele vai falar: povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos nós, né? Sim. Então, quando a gente se aprofunda, quando eu me aprofundei mais nesse versículo, assim, é demais mesmo. Porque a gente realmente conhece ali quem é o Senhor, e aí eu consigo confiar em quem Ele é, no que Ele tem para mim, e eu descanso nisso. Sim. E é aquela parte que você leu, que é maravilhosa, que Ele está tecendo todas as coisas em nossas vidas para produzir o bem em nosso favor. Sim. Ele está preparando, né? Ele está tecendo como um tecido ali, né? Isso. E aí ela fala também um outro ponto muito assim, que ela fala: conforme você prossegue, interprete a história de maneira correta, identificando o modo como Deus tem feito com que todas as coisas cooperam para o seu bem. Deus planeja de acordo com aquilo que Ele sabe ser necessário. Ele sabe. Sim. E aí eu não pude deixar de lembrar dos últimos acontecimentos na minha vida. Não sabe, agora no dia 9 de abril fez um mês que eu perdi o meu pai pelo Covid, né? E no mesmo dia que eu soube da notícia que ele tinha falecido, eu também tive a notícia que eu estava com Covid. Então foi um momento de muita dor, uma sensação de impotência, de fraqueza, de escuridão. Fiquei sem chão ali, porque foi muito difícil receber tudo isso junto. Muitas coisas se passaram pela minha cabeça. Sim. Mas é impressionante que foi naquele exato momento, quando tudo passou, Deus trouxe na minha mente um trecho do livro da Elizabeth Elliot, Sofrimento Nunca é em Vão. Quando ela falava: é preciso fazer a próxima coisa. Eu sabia que eu não podia ficar ali, né? O meu marido também estava com Covid, eu tinha o meu filho para cuidar, não podia simplesmente ficar parada ali. E eu sei de tudo isso, que não foi o Covid que levou o meu pai. Sim. Eu sei que essa foi a história que Deus tinha para ele, tinha para mim e para minha família naquele momento. E Ele permitiu que eu passasse por isso e que fosse dessa forma. E aí eu lembrei que ela cita também, né, de 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E é em tudo, não só na alegria, mas nos tempos de lutas e de luto. Sim. Que Ele nos permite viver, os momentos que nos faz aproximar mais dEle e reconhecer que sem Ele a gente não consegue, não mesmo. E aí eu lembrei de um outro texto da Elizabeth, que ela fala que a nossa diferença como cristã para o mundo é a aceitação e a gratidão. Sim. E é nesse momento que a gente tem que praticar tudo isso. É aceitar o que Deus está te dando ali e ser grata
porque ele tá ali comigo, né? Ele esteve comigo e sempre vai estar, eu sei disso. E a Nancy cita também nessa questão, ela fala, dar graças a Deus por todas as coisas é uma característica do povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso. É a gratidão, o contentamento, né? É claro que não é fácil. É claro que eu clamei a Deus por um milagre pela vida do meu pai. Sim. Mas ele disse não. E eu sabia que eu precisava aceitar e agradecer pelo cuidado que Deus teve durante esse tempo com a gente. E Deus está sempre preparando algo melhor. Hoje eu não vejo, muitas vezes, algo bom diante da situação, porque a situação às vezes está mais difícil do que eu planejei. Mas eu confio, porque eu conheço que é Ele que está dirigindo a minha vida. Amém. E aí, para finalizar, não menos importante, né, mas eu entendo que esse tema, assim, mudança de perspectiva, eu preciso o tempo todo. Sim. Porque o tempo todo o meu pensamento é pecador, é pecaminoso ali, ele é ruim. O tempo todo o meu coração está no lugar errado. Sim. E aí, se a minha perspectiva muda, né, e eu consigo realmente essa perspectiva do Senhor para minha vida, a paz dele invade o meu coração e a minha mente, e aí eu consigo ser grata e consigo confiar. Isso. Consigo olhar para ele, né, a me contentar nessas verdades e nessas promessas que a gente sabe que elas existem, mas quando a gente está vivendo ali, é aí que eu tenho que me exercitar nisso. Sim. E essa é a minha oração, por mim, por vocês, minhas amigas, por quem está ouvindo, muitas vezes está clamando por algo difícil hoje, mas a certeza é que nós podemos e precisamos descansar no Senhor. Sim. Agradecer e aceitar. E é o que a Nancy fala, quanto mais crescemos em gratidão e confiança, mais a nossa paz e o nosso contentamento cresce. E é esse exercício que eu quero continuar. Amém. Né? A cada instante, trabalhando, exercitando, porque quando o pensamento ruim vier, né, é disso que eu preciso. Amém, Ká. E como eu sempre digo, assim, né, cada uma aqui é muito interessante como Deus nos dá características diferentes, né, e como você tem a cada capítulo, a cada episódio, conseguido trazer algo palpável, assim, da sua vida, testemunhando, se fazendo vulnerável para edificar as nossas vidas, que estamos ouvindo aqui de imediato, e você que está nos ouvindo nesse episódio, né? E aí, é isso. Eu lembro de uma frase que esses dias eu relembrei com a Adri, do Charles Spurgeon, em que ele diz assim: eu aprendi a beijar a onda que me lança contra a rocha eterna, contra a rocha de todas as eras. E é isso que ela fala nesse capítulo. A perspectiva que o contentamento gera em nós nos faz enxergar o sofrimento e os tempos dificílimos como uma oportunidade de termos mais do Senhor e de sermos moldadas pelo caráter de Jesus em nós. E essa perspectiva só é possível quem está em Cristo. E essa perspectiva exala de quem está em Cristo. Então, por isso é importante testemunhar, né? Por isso é importante dividir, principalmente nos momentos de dor. Por quê? Porque é impossível pela nossa própria força, é impossível pela nossa própria natureza carnal nós lidarmos e enfrentarmos esses momentos de sofrimento, perda, luto, enfermidade, dificuldade, tantas coisas, sejam elas grandes ou pequenas, né? Eu sempre falo que a gente não pode comparar o sofrimento de cada pessoa, porque quem tá sofrendo é a pessoa. Mas é só Jesus que nos dá a capacidade de encarar os sofrimentos da perspectiva de Deus, com esperança, com contentamento e gratidão. E isso não tem preço, não tem preço. Então, louvado seja o Senhor por isso. Dri, agora é você. Fale. Abre seu microfone. Então, meninas, eu queria pegar o gancho da Ká e sempre agradecer a Ká por ser destemida no testemunho.
que sempre nos abençoa, né? Eu queria pegar o gancho da Cá sobre esse exercício, né? Que a gente precisa estar constantemente fazendo a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, na verdade, sobre o que ela fala, né? De interpretar aquilo que a gente está passando de maneira correta. E muitas vezes a gente segue uma linha de raciocínio, né? Por conta de marcas que a gente já tem na nossa vida, de uma narrativa que a gente criou, né? De expectativas, né? Da nossa lista, né, Bi? Que a gente faz, que a gente acha que seria a realidade perfeita. E isso vai gerando uma angústia no nosso coração se a gente for na nossa própria força. Porque eu pelo menos costumo ser assim, bem polarizada, para não dizer bipolar, né? É assim, então, ou eu quero controlar tudo na minha força e tudo do meu jeito, e pode deixar, manda para mim que eu dou conta, né? Ou então eu vou para um outro extremo que é não adianta, eu não consigo, eu vou largar a mão. E aí eu fixo os meus olhos nas circunstâncias e naquilo que eu não dou conta, que eu não consigo. Eu começo a me afogar, literalmente, né? Nesse mar agitado. Eu começo a querer me agarrar só nas ondas, em vez de beijar, como a Lívia falou, e eu literalmente afundo. E eu percebo que isso, assim, me abençoa muito ter a igreja e ter parceiras de oração e ter amigas que caminham literalmente comigo diariamente, né? Eu e a Lívia, a gente caminha quase todo dia, e aí a gente fala que é caminhada terapia. Faz bem pro corpo e pra alma, né? Sim. E assim, diariamente a gente precisa relembrar a outra das promessas, mostrar os pontos cegos, tentar alertar sobre os enganos do coração, porque é impressionante, é como a Camila falou, é impressionante como o nosso coração passa rasteira na gente, né? Sem dúvidas. E aí a gente precisa se lembrar, né, que a gente pode sim todas as coisas, passar necessidades, e muitas vezes o que nem é necessidade, é uma necessidade que a gente criou, porque Deus nos dá tudo o que a gente precisa. Sim. Né? Só que a gente pode no poder dele e não no nosso. Então, quando a gente vai no poder dele e quando a gente realmente usa esse momento, esse desafio, essa bagunça, né, da nossa vida para nos aproximar do Senhor, isso é uma bênção, porque é o Senhor realmente provando a nossa fé. E ela tem uma frase que ela fala assim, né? Como sabemos se somos mulheres de fé se nunca precisamos confiar nele? Então é nesses momentos que a gente precisa exercitar a nossa fé. Mas, como eu sempre digo, não sem dor. Não é fácil. Não é fácil. Então eu acho que muitas vezes, Bi, a gente pesa de uma maneira tão triste mesmo, né? E aí isso vira uma desesperança. O fato de que porque a gente é chamado, né? O fato de que porque a gente foi escolhido, então a gente tem mais do que a obrigação de viver feliz. Eu tenho mais do que a obrigação de viver contente. E isso é algo que mina a nossa fé, pelo menos a minha sim. Porque eu fico me debatendo nesse ressentir, sabe? Eu fico me debatendo em relação àquilo que o Senhor tem me dado de desafio e a minha lista, e a minha expectativa. E aí eu falo assim, puxa, mas então
Aí é o que você falou, né? Eu perguntei para algumas pessoas se realmente elas sabem se elas se converteram, se o Senhor tem feito a obra. E aí você fala assim, Senhor, será que é isso mesmo? Será que o Senhor me escolheu mesmo? Senhor, será que tinha alguma coisa de errado? Porque eu não tenho toda essa fé. Porque eu não tenho toda essa certeza. E aí entra uma coisa que eu costumo falar com a Lívia, né? Que o Senhor só dá para aqueles que Ele chamou. E por isso que essa faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença a gente crê nessa promessa para aqueles que são filhos de Deus, que é o Espírito Santo. Sim. É o Espírito Santo que nos livra desse engano tremendo do nosso coração, que nos faz tirar os olhos das circunstâncias, que nos faz lembrar que tudo aqui é passageiro, que nos faz lembrar que essa história não é nossa, que não é sobre nós, mas é sobre Cristo e o amor de Deus por esse mundo, ainda tão pecador. E aí Ele faz um milagre no nosso coração, porque assim, eu não encontro outra palavra. Porque no meu coração não é fácil. Nada fácil. E aí o Senhor, assim, de uma maneira realmente que excede o entendimento, Ele nos dá a paz dele. Amém. Né? Amém. E ela segue, né, essa linha de raciocínio quando ela cita Hebreus 4,16, né, que fala que o Senhor, ela mesma fala, Deus já pensou em tudo, né? Deus dá a prova, mas Ele já deu socorro, né? Ele já preparou o socorro pra gente. Então fala assim nesse versículo: acheguemo-nos confiadamente ou confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, eu gostei muito da pergunta, de uma das perguntas que a Bianca não citou, e é muito interessante como para cada uma coisa chama atenção, né? Que é como a ideia de esforçar-se por achar suas responsabilidades em cada situação nos ajuda a crescermos em contentamento. Então, qual é a nossa responsabilidade diante da bagunça da nossa vida ou das insatisfações? Da impaciência, da lista que o Senhor não dá o check naquilo que eu gostaria, enfim. Então, o que a gente precisa fazer em primeiro lugar? A gente precisa se achegar. A gente precisa se achegar ao trono da graça. Né? Para a gente se achegar, a gente precisa reconhecer que sozinho a gente não dá conta. A gente precisa ter humildade para isso. Né? A gente precisa ter essa humildade de falar: Senhor, eu sei que o Senhor me chamou, eu sei que o Senhor me escolheu, eu já sei de tudo isso, Senhor, mas eu vou confessar uma coisa: eu não estou dando conta disso aqui, né? Sim. E eu vou falar para vocês, eu não dou conta, humanamente eu não dou conta, é graça, né? Eu estou estudando com o grupo de senhoras, né? Nós estamos estudando o livro de Filipenses, e a semana que passou nós vimos uma promessa, né? Que fala que o Senhor concede, ele nos dá o privilégio, né? Ou Ele concede a graça de não apenas crer, mas também sofrer por Ele, né? E é isso, o Senhor nos capacita a confiar, mesmo quando tá difícil. Ele nos capacita a sofrer quando a gente acha que a gente não vai dar conta. Então, que bênção a gente lembrar, né? A gente lembrar dessas promessas. Amém. E a gente lembrar que a gente pode boiar, a gente pode beijar a onda, né? Quando o mar estiver agitado, quando a onda parece que tá cobrindo a gente só tá tomando caldo, daqui a pouco toma um caldo, daqui a pouco a gente começa a achar o fôlego, toma um caldo de novo. Às vezes eu sinto isso. Mas que bênção, né? Que bênção que a gente pode se esforçar, e aí tá, né? Aonde tá a nossa responsabilidade? É a gente se esforçar para cumprir o propósito que é dele.
e não ficar se debatendo nas nossas expectativas e naquilo que a gente acha que seria o nosso propósito ideal de vida. E aí, quando a gente realmente se esforça para cumprir a vontade dele, no poder dele, inclusive, a gente vai lembrar lá de 1 Pedro, que a Bianca comentou bastante, que ele fala: nós fomos chamados para anunciar as grandezas dele. Sim. Então é para isso que nós fomos chamados, para anunciar, para representar, para apontar para ele. Da mesma forma que Romanos 8:28 fala na segunda parte, que a gente também acabou não lendo, mas fala: pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, o que ele quer de nós? Ele quer que a gente seja conforme à imagem do seu Filho. Mas a gente vai conseguir isso sem nenhuma prova? Só com o mar calmo, à beira-mar, curtindo a paisagem, óculos de sol? Não vai ser, porque isso só vai alimentar a gente mesmo, só vai alimentar o nosso ego, né? Vai ser na tribulação, vai ser na onda que derruba, no mar agitado, na tempestade, né? E é assim que ele vai nos moldando a imagem e semelhança do seu Filho, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar mais a ele. Uma vez uma conselheira me falou o seguinte, porque eu entro num ciclo de desespero, sabe? Quando eu não consigo. Chego a ter, assim, síndrome do pânico mesmo. E me falta o ar e tal. E uma vez uma conselheira falou assim: Adriana, não adianta você ficar querendo lutar com os seus sentimentos. Os sentimentos, eles existem. Eles estão aí. O que você precisa é alimentar o seu pensamento. Porque quanto mais Deus for maior nos seus pensamentos, menor você vai menos, né? Ou menor vão ser os seus problemas e as suas lutas e os seus sentimentos a respeito daquilo, né? Então, qual que é o nosso papel? É permanecer no Senhor. A gente precisa se esforçar para permanecer no Senhor, né? São aqueles 2 mandamentos que resumem todos, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. E que difícil, né? E que difícil, mas não impossível no Senhor. Amém. Amém? É isso. Nossa, eu falei amém, não era pra você parar de falar não, tá? Mas é isso mesmo. Eu digo amém porque eu concordo. E acredito que no final, né, a gente precisa reforçar isso pro nosso próprio coração. A Adri terminou dizendo, né, sobre a necessidade que nós temos e que a palavra nos chama a permanecer no Senhor. E esse é o ponto. Quando as dúvidas, o desespero, os medos, eles tomam conta da nossa vida, querem tomar o controle da nossa vida, isso reflete o fato de que a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, está focado em nós mesmas. Por que eu digo isso? Porque nós somos relativas. Porque nós somos instáveis, porque nós somos frágeis. Mas quando nós permanecemos no Senhor, ou seja, nossa perspectiva está em quem Deus é. E o que Ele é? Imutável, sempre o mesmo, sempre fiel, sempre está no controle. E nós não dizemos essas coisas a partir de experiências super bem sucedidas disso. Não. Nós dizemos isso a partir das experiências de mulheres frágeis que têm lutado todos os dias contra não contra estes sentimentos, como a Adri disse, mas contra a necessidade do nosso coração de tomar o controle,
e de esquecer tão facilmente de quem está no controle da nossa vida. Então, se você está sofrendo, e muitas vezes não é um sofrimento assim como uma enfermidade, e pode ser, né? Uma enfermidade que causa dor, mas um sofrimento na alma também causa dor. Circunstâncias difíceis também causam dor. E às vezes, como já aconteceu comigo tantas e tantas vezes, a gente realmente se esquece. A gente fica tão atordoada, que a gente não sabe nem para onde olhar. É nesses momentos que a fé revela sua natureza. Não é pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento, mas a fé busca descansar no caráter de Deus, em quem Ele é, na segurança que nós temos no Senhor. Eu disse isso pra cá recentemente, não sei se ela vai lembrar. A gente não precisa se esforçar com a nossa própria força, a gente precisa se deixar. A gente precisa se largar. A gente precisa desistir. A gente precisa se lançar no Senhor. Isso é fé. Isso é fé. Então eu sinto de terminar dizendo isso também para você que tem enfrentado momentos difíceis, momentos de angústia. A gente tem vivido dias em que a angústia procura reinar mesmo na mente, no coração das pessoas, diante de tantas notícias, informações, tanto pessimismo, tanta falta de esperança. Nós precisamos nos largar nas mãos do Senhor. E essa é a perspectiva que o contentamento nos traz, que independente das circunstâncias, nós podemos dizer que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós temos o Espírito Santo, e a promessa de Jesus, quando ele fala sobre o Espírito Santo lá em João, ele diz que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Deixe o Espírito Santo te guiar à verdade, a verdade da palavra de Deus. Bom, quero ouvir agora o trecho que cada uma separou do livro, seu trecho preferido. É claro que para quem quis grifar o capítulo inteiro, né, fica difícil escolher uma frase, né? Então a gente tem aqui uns parágrafos, mas eu creio que isso vai te abençoar. Você que está nos ouvindo aí, vai ter um audiobook, uma versão audiobook do livro. Bianca, qual o seu trecho favorito dessa vez? Dessa vez, crer nas promessas de Deus abre os nossos olhos para vermos, pela fé, as boas coisas que Ele tem operado em nossas vidas. Nós lemos sua história com as luzes acesas e é maravilhoso ver o que essa luz revela. Muito bom, muito bom. Camila, e você? O contentamento lê a caligrafia de Deus em nossos momentos de necessidade com a visão da fé e vê que tudo o que Ele faz é para o nosso bem e para a sua glória. Muito bom. E você, Dri? Considere sua situação atual. Você pode estar numa verdadeira bagunça. Esforce-se por achar suas responsabilidades como mulher cristã. Conforme você prossegue, interprete a história de maneira correta, identificando o modo como Deus tem feito em que todas as coisas cooperem para o seu bem. Ele está te dando algo difícil de administrar? É algo que exigirá grande fé? Você precisará se voltar à palavra e orar por graça e sabedoria? Excelente! Encontre suas responsabilidades e siga em frente com a obediência e fé. Passe na prova. Muito bom. Que o Senhor nos ajude. Obrigada, queridas, mais uma vez, sem palavras para agradecer o quanto vocês me abençoaram e creio que quem nos ouve. E aí eu quero terminar orando, tá bom? Senhor, te louvamos pela riqueza, Deus, que temos através do Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Verdade contida na tua palavra, revelada em uma pessoa, Jesus Cristo. E Jesus Cristo faz toda a diferença. Jesus Cristo muda tudo.
Obrigada, Senhor, pelo teu Filho amado. E eu só te peço que ele se torne cada vez mais precioso ao nosso coração, que ele seja o alvo, o foco, que os nossos pensamentos, perspectiva estejam fixados em Jesus. E que isso, independente das circunstâncias que estamos vivendo, mas nelas também, independente dos sofrimentos, mas neles também, nós possamos desfrutar da paz, da alegria, da quietude, do contentamento de Jesus nas nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, ter a perspectiva correta, a perspectiva da verdade, a perspectiva do Senhor. Gera em nós, enquanto o Senhor trabalha nas oportunidades, em todas as coisas que contribuem no fim para o nosso bem eterno. Nos lembre dessa verdade, ó Deus, todos os dias. É disso que nós necessitamos, nos lembrar e permanecer no Senhor. Obrigada por este episódio. Obrigada por lembrar-nos hoje, e eu creio quem nos ouve, de que o Senhor é bom e de que o Senhor é eterno. E isso é suficiente para manter nossa alma contente em Ti. Mesmo que seja em meio às lágrimas, mesmo que seja em meio à tristeza, mesmo que seja em meio à dor, no mais profundo do nosso ser, na raiz de tudo, se ali estiver Jesus, nós permaneceremos contentes em Ti. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.